A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério, vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal, compenetre-se da importância das orações em conjunto, orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas, procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, deixado por Oswaldo Polidoro, o anjo poderoso do Apocalipse, ou Elias que havia de vir. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregues a nós, os teus filhos. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Os ensinos das graças vindas de Deus, através dos tempos e das eras, através dos emissários ou os escalões direcionais, a começar pelas metagaláxias, galáxias, grupos de sistemas planetários e finalmente os planetas. Todos têm os seus respectivos Cristos, através dos quais vai entregando as verdades aos filhos dele. E assim, com o tempo de entrega dos ensinos das graças, vem a cobrança do que foi aprendido, do que foi ensinado, para que todos se encaminhem ao rumo, à destinação final, que é voltar a Deus em Deus. Quando traidores, filhos de Deus, começam a adulterar a doutrina entregue por ele, estribada na lei de Deus, os 10 mandamentos, nos dons do Espírito Santo, que é carisma ou mediunidade, e nos exemplos de Jesus, é atrair tragédias punitivas, como o que está por vir para nós, os terrícolas. A faxina apocalíptica irá expulsar os cabritos, os fora daqui, para que então a humanidade entre no período apocalíptico chamado um novo céu e uma nova terra. Vamos aprender com Deus, vamos ao boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Aviso aos habitantes do planeta Terra. Está findando a primeira metade evolutiva do planeta e da sua lotação humana. É o período apocalíptico chamado Primeiro Céu e Primeira Terra. Ao adentrar o terceiro milênio da era dita cristã, terá início a entrada na segunda metade evolutiva, que no Apocalipse é designada como um novo céu e uma nova terra. Ninguém irá deter o fato apocalíptico, porque há um programa divino para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades. E o tempo chegou para o planeta Terra e sua lotação humana constituídas de encarnados e desencarnados. Se o grande fato apocalíptico vai ter cumprimento através de cataclismos, de um dilúvio de fogo ou guerra atômica, que reduzirá os viventes a 1/3 ou 1/4, como Maria falou em Fátima, isso ocorre por conta das traições cometidas pelos clérigos, pelos religiosos profissionais, de fingimentos ou mistificações, e sórdidas politicárias mandonistas, e de outros tantos ismos. Também fabricantes de erros, falsas interpretações de textos, e de procedimentos, e de outros muitos crimes, inclusive a ocultação de textos de ensinos vindos de Deus. A doutrina enviada por Deus, através de vultos dotados de faculdades teofânicas, ou de contato com anjos ou espíritos mensageiros, é aquela edificada sobre a lei de Deus, a significação do verbo modelar e modelador e dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades.
e tudo que constitui traição contra essa doutrina resulta em tragédias ou no apodrecimento das civilizações. Até o presente ciclo, fim do segundo milênio ou da primeira metade evolutiva, todas as civilizações apodreceram, porque homens desonestos colocaram mandamentos de homens no lugar dos de Deus. Como é chegado o tempo de tudo ser verdadeiramente restaurado e de outras verdades a serem conhecidas dos terrícolas, estudem bem a doutrina que Deus enviou através de Moisés e de Jesus, porque depois das tragédias fascinadoras, ela ficará regendo a conduta espiritual dos filhos de Deus. Primeiro, a lei de Deus, que manda ninguém praticar o mal, para não ter de pagar até o último centil, nas trevas do mundo espiritual ou nas encarnações dolorosas. Segundo, um verbo modelar e modelador, o inconfundível Alfa e Ômega, que representa tudo em matéria de comportamento perante a lei, para que o filho mais depressa e com menos sofrimento retorne ao princípio ou Deus, por ser essa a sagrada finalidade a ser atingida. Terceiro, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, que conferem à doutrina de Deus a marca inconfundível de ser viva pelo cultivo da revelação, isto é, da consoladora comunicabilidade dos anjos ou espíritos socorristas. E foram por Deus enviados ensinos e graças para que homens perversos os pisoteassem impunemente? Quem, pois, serão os cabritos a serem expulsos do planeta? Como evitar as corrupções geradoras de tragédias? O grande mal reside no fato de os santos da terra não desconfiar de suas santidades, e de os sábios não desconfiar de suas sabedorias. Isto tem produzido a entronização das famigeradas meias-verdades, que entroniza todas quantas blasfêmias possam ser inventadas. Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimento, etc. O supremo documento, o código de conduta, primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse. E por parte dos ignorantes do mundo, ficam sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último centil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permiti a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais o matareis e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo. Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29.
Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa ver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potágem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrorgas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. 1 Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. 1 Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. E os piores venenos não são os materiais, os que envenenam os corpos. Os terríveis são aqueles que, por serem mentais ou intelectuais, envenenam gerações consecutivas, desviando-as dos ensinos das graças de Deus. Que ninguém, encarnado ou desencarnado, se faça anjo ou mensageiro da mentira. Procure cada um não dar falsas interpretações aos textos bíblicos, e muito menos escondê-los dos filhos de Deus. Vide Apocalipse capítulo 22. Nos abismos tenebrosos da sobrecosta, nos umbrais, nas encarnações expiatórias, têm sofrido e sofrem legiões de infelizes, de tolos, que não souberam se compenetrar de suas inferioridades. Quem é sujeito a necessidades, doenças, dores, morte física e, por fim, tendo de prestar contas à justiça divina, que não se abstém de petulâncias e arrogantes juizados. Quem não é traidor da lei, do verbo modelo e do nobre cultivo dos dons intermediários, sabe que boa é a verdade. Quem diz que todas as religiões são boas, é como quem diz que alimentos e remédios falsificados são bons. Pelo fato de tais porcarias existirem, e de tais sujidades, a humanidade está cheia, porque a ignorância em parte e a hipocrisia na maioria das vezes comandam o espetáculo dito religioso ou doutrinário. Isso é, que obriga ao apodrecimento das civilizações e que gera erros, crimes, imoralidades e abominações. Lê capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse fará entender disto, a restauração da doutrina de Deus, a entrega do Evangelho eterno, só prometido no capítulo 14,
e o governo daquele semelhante ao Filho do Homem, o da vara de ferro, isto é, tudo regido com muito mais rigor disciplinar, com vistas aos ciclos por vindouros. Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6. Princípio ou Deus, essência divina, onisciente, onipresente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornará à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retornam como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filhos, tem meios de agir no cosmos ou matéria, com autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositar tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarde a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sobre pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. Todos os demais informes, prometidos por Deus, através dos escalões direcionais e também as mais sublimes orações, estão no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Agradecemos a todos que nos acompanham com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai Divino mensalmente que são publicados, para que nos ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando esses vídeos nas suas redes sociais, assistindo os vídeos até o término para poder divulgar melhor os ensinamentos vindos de Deus. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos.